O que você diria para uma criança que chegasse até você e fizesse a seguinte pergunta: se o meu cachorrinho morrer, ou quando o meu cachorrinho, o meu pet, morrer, ele vai para o céu? Qual seria a sua resposta para essa criança? Isso aconteceu conosco. Há um tempo atrás, uma criança nos fez essa pergunta: se o pet dela, o cachorrinho dela, morresse, se ele também iria para o céu. Que pergunta, né? Qual seria a sua resposta para essa pergunta de uma criança? Diga-se de passagem, quando ela fez essa pergunta, os seus olhos lacrimejavam, né? Ela fez essa pergunta com lágrimas nos olhos, né? Mexeu muito comigo, te confesso. Mexeu muito comigo, tocou muito profundo no meu coração a pergunta que ela fez. Se fosse você, o que é que você falaria para essa criança? Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. E o assunto de hoje, nós queremos falar exatamente sobre isso, sobre a pergunta de uma criança. Em uma visita que nós fizemos há um tempo atrás, uma criança chegou para a gente e fez essa pergunta: se o cachorrinho dela morresse, se ele ia para o céu. Bom, a gente sabe que os animais, eles não têm alma, como o homem, como o ser humano, né? Embora a gente ame, eu tenho um lindo também, está há 14 anos conosco, nos dando muitas alegrias, vira filho, né? O bichinho vira o nosso filho, a gente trata como filho, cuida como filho, né? O meu está 14 anos comigo. E eu vi muita sinceridade naquela pergunta dela. E claro, com delicadeza, com muito cuidado, porque uma criança, nós demos uma resposta a ela, né, com relação a isso, com sabedoria, porque ainda é uma criança, era uma criança. Mas o que é que me chamou a atenção? Olha só, uma criança, ela é tão pura, um coração tão puro, que até os animais, até o bichinho de estimação, ela gostaria que fosse para o céu. Me fez lembrar o que Jesus disse aqui em... Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Mateus, capítulo 18, no versículo 1, quando os discípulos, preocupados com cargo, com hierarquia, preocupados com título e com posição, começaram a discutir entre si para saber quem seria o principal do reino de Deus, ou no reino dos céus, né? Ou seja, quem teria, digamos, regalias, né? Quem seria o mais privilegiado. E começaram a discutir sobre isso, né? Dá para imaginar o nível da discussão dos discípulos em torno disso. Porque só aqueles que são pobres de espírito discutem sobre religião, discutem sobre título, discutem sobre hierarquia, sobre posição e etc. Só quem é muito pobre de espírito, para não dizer quem não teve encontro com Jesus, quem não recebeu o Espírito de Cristo. Veja que um exemplo claro disso foi Paulo, quando houve a Assembleia de Jerusalém para escolher quem seria o líder da igreja, né? Quem iria substituir seria o 12º, digamos assim. Paulo não estava presente.
É tanto que em uma das suas epístolas, lá no primeiro capítulo, diz que Paulo foi feito apóstolo pela vontade de Deus. Porque pela vontade de quem estava presente na Assembleia de Jerusalém, ele não seria nada. Mas você vê a diferença, né? Quando Paulo tomou ciência que o líder da igreja era Pedro e que ele não tinha sido escolhido, Matias tinha sido escolhido para o lugar dele, ele não brigou por um cargo, ele não brigou pelo título de apóstolo, de discípulo, não. Ele apenas fez o que lhe era devido, pregou o evangelho. Então só quem é muito pobre de espírito, quem não conheceu a Cristo, é que faz questão por essas coisas. Bom, mas voltando à pergunta da criança, me fez lembrar o que Jesus disse, né? Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 18, a partir do primeiro versículo, Jesus disse assim, naquele momento, o texto diz aqui, naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem era o maior no reino dos céus. E só existe um que é o maior de todos, que é Cristo. Né? E o bom da graça é isso, que colocou todo mundo no mesmo nível. Não tem ninguém mais santo do que ninguém, ninguém mais ungido do que ninguém, ninguém mais consagrado do que ninguém, ninguém mais poderoso. A graça equiparou todos aqueles que são cristãos. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, eu não tenho mais poder do que você, mais Espírito Santo do que você. Nenhum bispo, pastor, diácono, presbítero é mais ungido do que o membro que está em Cristo. Nada disso. Mas alguns brigam até por isso, você sabe. Muitos até brigam por causa disso, né? Tem gente que por causa de um título, de um uniforme, mata e morre. Ela fica de mal de alguém, ela abandona um casamento. Ela abandona, ela vira as costas para pai e mãe por causa de um título. Quem sabe você um dia, na sua cegueira religiosa, você chegou a tal ponto. Mas se você se arrependeu, claro que Cristo te perdoou. Isso aconteceu conosco. Aí o versículo 2 diz, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, com toda a certeza vos afirmo, que se não vos converterdes, conversão é uma mudança radical em todos os sentidos, né? E a maior marca da conversão de uma pessoa é o Espírito de Cristo nela, não é a roupa, não é a veste, não é o linguajar religioso, não. Não é se achar melhor do que os outros, mais ungido e consagrado. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aí Jesus concluiu dizendo, e quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Então, veja que não por acaso Jesus pegou uma criança para servir de exemplo para os discípulos. Pegou uma criança pela sua pureza, pela sua doçura. Uma criança, ela não tem malícia, maldade. Ela não guarda mágoa dos seus pais porque lhe impuseram um castigo, uma punição, lhe deram umas palmadas. A criança, ela é muito pura. Ela não vê ninguém com maus olhos. Por isso a importância até de nós blindarmos a nossa criança, porque a criança, ela vê pureza em tudo. A criança vê pureza em todos os sentidos. Então, na hora que aquela criança me fez essa pergunta, se o pet dela, o cachorrinho dela ia para o céu, logo me veio à mente essa passagem
E me chamou a atenção isso. A criança tão pura, querendo que até o cachorrinho dela vá para o céu. E muitos, que até se dizem de Cristo, tá? Até se dizem evangélicos, religiosos, não quer que os outros vá para o céu. Condenam, julgam, né? Se você, por exemplo, discordar, se você sair da denominação que eles são e começar a frequentar outra, eles te expulsam do céu, eles te condenam ao inferno, né? Como se o céu fosse um patrimônio de alguns crentes. Como se o céu fosse patrimônio de algumas denominações, que eles mandam para lá quem quer e mandam para o inferno quem também quer. Que coisa feia, né? Que coisa triste. A gente sofre isso todos os dias, aqui nas nossas redes sociais. Pessoas que entram aqui, muitas que se dão ao trabalho de criar um perfil falso sem foto, com foto de outra pessoa, para querer acusar, condenar, sabe? Mandar para o inferno, tirar a salvação. Meus irmãos, sejamos como uma criança, como essa criança que queria que até o cachorrinho fosse para o céu. Quem dera que muitos crentes evangélicos, cristãos, bispos, pastores, diáconos, obreiros, evangelistas tivessem essa mentalidade de torcer, de lutar, de fazer de tudo para que o seu próximo conseguisse completar a carreira da fé e chegar ao céu. Mas ao contrário, muitos torcem para ver a pessoa destruída, sabe? Ver a pessoa perdida, ver a pessoa sair do caminho de Cristo, do caminho da salvação, negar ao Senhor. Tem gente que vibra com isso. Isso já virou até tema de culto. Ó, o fulano se perdeu, o fulano caiu, o fulano voltou para as drogas, voltou para o crime, voltou. Isso é como um troféu para alguns crentes. Vai entender isso. Seja como uma criança, meu irmão, que até o cachorrinho dela, ela queria que fosse para o céu. Espero que Cristo possa abrir o seu entendimento, principalmente você que é um julgador de plantão. Que quem não fala do jeito que você quer, quem não frequenta o lugar que você frequenta, está condenado ao inferno. Que Cristo abra o seu entendimento e que você possa, como um cristão, fazer de tudo para que o seu próximo também consiga chegar ao céu. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder.